Estou longe de acreditar estejam vencidas as dificuldades. Encontrareis muitos obstáculos e sereis humilhado, mas afinal de contas, a verdade brilhará. Olá! Hoje é o nosso 5º episódio. Estamos estudando a Revista Espírita de Allan Kardec, o 2º ano, 1859. Escolhemos para o nosso estudo de hoje um artigo que está no mês de fevereiro e é, na verdade, uma correspondência. Nós já falamos aqui mais de uma vez que muitos dos artigos publicados por Kardec eram exatamente cartas que ele recebia daqueles espíritas nascentes da Europa e mesmo da América. Alguns contavam notícias da mediunidade existente na sua localidade, tiravam dúvidas, agradeciam. E essa correspondência é muito especial, porque trata-se de um cientista da época, um doutor em medicina. Ludeac, 20 de dezembro de 1858. Senhor Allan Kardec, felicito-me por ter me posto em relação convosco, através do gênero de estudos a que mutuamente nos entregamos. Há mais de 20 anos eu me ocupava com uma obra que deveria intitular-se Estudos sobre os Germens. Essa obra devia ser especialmente fisiológica. Entretanto, minha intenção era demonstrar a insuficiência do sistema de Bichat, que não admite senão a vida orgânica e a vida de relação. Queria provar que existe um terceiro modo de existência que sobrevive aos dois outros em estado não orgânico. Esse outro, terceiro modo, nada mais é que a vida anímica, a vida da alma, ou espírita, como chamais. Numa palavra, é o germen primitivo que engendra os dois outros modos de existência orgânica e de relação. Olha que coisa mais interessante isso! Um estudioso da ciência, da medicina, que estava através de um estudo fisiológico, inclusive, acadêmico, tentando mostrar que para além da vida orgânica, que para além da vida de relação, existia uma causa, existia um germen, algo primitivo e que sobrevivia à vida orgânica, e que é exatamente a vida da alma, a vida anímica, que Kardec chama de vida espírita ou espiritual. Quando se falou das mesas girantes, entreguei-me logo a essa prática e obtive resultados tais que não tive mais nenhuma dúvida quanto às manifestações. Logo compreendi que chegara o momento em que o mundo invisível ia tornar-se visível e tangível, e desde então marcharíamos para uma revolução nunca vista na ciência e na filosofia. Entretanto, estava longe de esperar que um jornal espírita pudesse estabelecer-se tão depressa e manter-se na França. Hoje, Senhor, graças à vossa perseverança, é um fato consumado e de grande alcance. Estou longe de acreditar que estejam vencidas as dificuldades. Encontrareis muitos obstáculos e sereis humilhado, mas afinal de contas, a verdade brilhará. O primeiro pensamento que me veio à mente foi uma admiração desse cientista,
Porque apesar de todo o estudo, de todo o respaldo dele enquanto cientista, enquanto estudioso da fisiologia humana, da medicina, ao mesmo tempo ele se permitia hipóteses para além do que a ciência havia avançado na época, a ponto de se permitir participar de reuniões de mesa girante, que estavam em voga naquela época e muitas pessoas se reuniam não para estudar, mas só para se divertir, só por curiosidade. E nós vemos em Kardec, esse estudioso que buscou ali um objeto, buscar entender aquele fenômeno que estava acontecendo. E encontramos nesse médico essa mesma lucidez, esse mesmo equilíbrio entre o espírito investigador sério, cético, científico e também a tolerância, a oportunidade de compreender que nós não alcançamos tudo ainda, que existem coisas para além do tangível, para além do que a ciência da nossa época já alcançou, já compreendeu. Porque o que nós vemos ainda hoje, na maioria das pessoas, são os extremos. É de um lado aquela pessoa que acredita em absolutamente tudo e é facilmente enganada, que acredita nos espíritos e não compreende que os espíritos são exatamente as almas dos homens que viveram aqui na Terra. E se não podemos confiar em tudo o que dizem os homens, simplesmente porque os homens mentem, porque os homens são capazes de enganar, como acreditaremos em tudo o que dizem os espíritos simplesmente porque são espíritos? Então isso é um extremo, é acreditar até demais, é facilmente deixar-se ludibriar, deixar-se levar. E de um outro lado temos o outro extremo, daquele que também não acredita em nada, daquela pessoa que o milagre pode acontecer na frente dela, e ela vai encontrar uma forma de racionalizar, de explicar o impossível e não vai acreditar e não vai compreender, porque ela também está muito engessada, muito arraigada no extremo da incredulidade. E esse médico daqui, assim como Kardec, figuram para mim exatamente esse equilíbrio entre o espírito científico, investigador e também a capacidade de observar aquilo que ainda não encontra explicação, sem preconceitos, aberto a compreender. Em seguida, ele vai citar um professor chamado Gay-Lussac, que nós pesquisamos e vimos que foi um físico e químico, que inclusive existem leis com o nome dele, e ele diz assim, que nos dizia em seu curso a propósito dos corpos imponderáveis e invisíveis, que essas expressões eram inexatas e apenas refletiam a nossa impotência no estado atual da ciência, acrescentando que seria mais lógico chamá-los de imponderados. O mesmo ocorre com a visibilidade e a tangibilidade. O que não é visível para um, o é para outro, mesmo a olho nu, de que os sensitivos são o exemplo. Na própria natureza nós temos vários exemplos sobre isso, sobre coisas que são visíveis, estão na possibilidade de visão de certos animais e não estão na nossa possibilidade de visão. Estão na possibilidade de audição de certos animais e não estão na nossa possibilidade de audição. Então, como podemos achar que apenas existe aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós tocamos, quando a própria natureza material nos dá mostras de um universo para além das nossas possibilidades sensitivas? No Livro dos Espíritos, nós encontraremos uma questão que fala sobre isso, sobre a nossa impossibilidade de compreender certas coisas porque nos falta o sentido. Termino, Senhor, rogando que aceiteis meus mais sinceros cumprimentos, pelo gênero de estudos aos quais vos consagrais. Como jamais temi manifestar as minhas opiniões, podereis inserir esta carta em vossa revista, se julgardes que seja útil.
vosso todo devotado servidor, Morreri, doutor em medicina. E Kardec então coloca uma observação no final. Sentimos-nos muito felizes com a autorização concedida pelo doutor Morreri para publicarmos a notável carta que acabamos de ler. Ela prova que ao lado do homem de ciência, há nele o homem judicioso, que vê algo mais além das nossas sensações e que sabe sacrificar as suas opiniões pessoais em benefício da evidência. Nele, a convicção não é fé cega, mas raciocinada. É a dedução lógica do sábio que não pensa tudo saber. O convite que gostaríamos de deixar com esse estudo é que buscássemos em nossa vida, em nosso estudo espírita, exatamente esse equilíbrio que é tão difícil, mas que pode ser exercitado, que é acreditar, mas acreditar pensando, acreditar raciocinando, e é ter a humildade de compreender que existem muitas coisas que escapam ao nosso raciocínio, que escapam à nossa compreensão, que escapam ao nosso juízo. Se você gostou de conhecer o Dr. Morreri, pega a sua revista espírita de 1860, no mês de abril, tem mais uma carta entre o Kardec e esse médico, esse estudioso, cientista, tratando de um outro assunto. Inclusive, lá em 1860, no final, Kardec fala mais algumas características sobre a lucidez, a solidez, a firmeza, o caráter desse cientista que nós conhecemos aqui. Até o próximo episódio!